Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir a atividade 6 sobre biografias. Hoje é dia 9 de julho de 2020. E como sempre, não pode faltar as instruções. Copie no seu caderno as questões que você errou e faça a correção. Se você ainda ficar com dúvidas, me mande um e-mail ou uma mensagem lá no Google Classroom. Para responder as questões, precisava ler esse textinho aí, que se chama A Temporada em Marte Inspirou o Pintor Catarinense. Quem observa as pinturas de Meyer Filho repara na presença constante de um sol vermelho. Trata-se de Marte, planeta do qual o pintor catarinense dizia-se cidadão honorário. Sou embaixador de Marte na Terra, costumava afirmar a sério em entrevistas. Para quem perguntava se estava brincando, ele era categórico. É verdade. Não é necessário nem o sol vermelho para que se perceba a influência das temporadas marcianas. Os galos que pintava a exaustão tinham traços visivelmente locais. Seu surrealismo fantástico, inovação na arte sulista nos anos 50, estampava ainda quintais, cavalos alados, paisagens de Florianópolis e seres folclóricos, numa peculiar explosão de cores. Nascido em 1919, Meyer pintava galos desde criança. Foi funcionário público do Banco do Brasil por 30 anos. Aos 27, descobriu que seu negócio era a arte. A partir daí, passei a encarar o banco, que eu adoro, mas que tem uma raiva desgraçada de mim, como um meio de me tornar um grande artista e cuidar da minha família. Meyer calculava ter rabiscado 30 mil desenhos em versos de cheques, talões de depósitos e fichas. Finalmente aposentado, pôde se dedicar exclusivamente aos quadros. Realizou mostras individuais em várias capitais brasileiras, sem sair de Santa Catarina. Morto em 1991, sua obra espalha-se em museus de todo o mundo. Quem sabe até fora dele. Sobre o planeta vermelho, dizia que a taxa de juros era muito menor que a daqui. E ainda que o gelo brotava do chão, como atesta a sonda Phoenix. Certa vez convidou um amigo para uma dessas visitas extraterrestres e garantiu: não vai faltar gelo para o nosso Scott. A questão pergunta: pode-se afirmar que o texto acima é uma notícia, uma biografia, uma reportagem ou um poema? Logo de cara a gente retira o poema, certo? Aí ficaria entre a notícia, a biografia ou a reportagem. Por que é uma biografia? Porque apresenta fatos da vida da pessoa, certo? Se fosse a notícia ou a reportagem, ela ia noticiar alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, se o rapaz tivesse morrido e eles tivessem feito uma notícia ou uma reportagem para contar isso. Mas não, aqui conta-se fatos da vida de uma pessoa. Por isso que é uma biografia. A questão 2 pergunta: de acordo com o texto, Meyer Filho descobriu que seu negócio era a arte. Quando isso aconteceu? Precisava fazer uma continha, né? Lá no texto está escrito: aos 27, descobriu que seu negócio era a arte. E aí também diz no texto que ele nasceu em 1919. 1919 mais 27, 1946, letra C. Já a questão 3 pergunta: sobre o gênero textual biografia, assinale as opções corretas. E poderia haver mais de uma, então nós vamos analisar cada alternativa e ver qual é correta sobre o gênero biografia. Então bastava que você tivesse assistido a aula que eu coloquei lá para vocês. Não dá para fazer as atividades sem assistir a aula. Letra A é um texto narrativo? Verdade. Eu coloquei lá para vocês que a biografia é um texto narrativo. Letra B. O texto não está em ordem cronológica? Falso, não é verdade? Precisa estar em ordem cronológica, ou seja, seguir a ordem do tempo, do relógio. Primeiro a pessoa nasce, depois ela tem a infância, a juventude, a maturidade e a velhice, né? Não dá para ser o contrário. Então a B não é correta. Letra C, os verbos estão no futuro? Não, ao contrário, né? Eu falei para vocês verbos no pretérito, no passado. Então também não é correta a letra C. E a letra D, geralmente é escrito com verbos da terceira pessoa. Eu coloquei lá para vocês essa informação, ela é correta. Então as corretas são letra A e letra D. E por fim, a questão 4 pergunta: esse texto é uma biografia por quê? Uma das características que eu coloquei para vocês lá na aula é que ela apresenta fatos marcantes sobre a vida de uma pessoa.
Então, bastava que você tivesse assistido a aula com atenção ou participado do nosso encontro online para entender e responder essa pergunta. A alternativa correta é a letra D de dado. Pessoal, por hoje é só. Até mais!